Sejam bem-vindos ao Deep Growth, podcast que aborda com profundidade o crescimento das empresas. Eu sou Gabriel Costa, mineiro, e estou aqui com a Thay. Oi, Thay. Oi, Gabriel. Oi, pessoal. Cara, hoje a gente tem o prazer de estar aqui com a Camila Schulte, CEO e founder da Mastertech. Camila, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eba, imagina, maior prazer, fiquei honrada com o convite. E só antes da gente começar aqui a conversa, eu queria agradecer os nossos patrocinadores, o Super Coffee, que está com a gente desde a primeira edição e super ajuda a gente a ter energia, não só para gravar isso aqui, fazer tudo que a gente faz, mas no dia a dia, cara, estudar, né, continuar realmente fazendo as coisas acontecer. A Ivino, que é o e-commerce que mais enche a taça dos brasileiros, e o pessoal também da Startup SC, do Sebrae, lá de Santa Catarina, que é um programa que, tem ajudado muito os empreendedores. E agradecer também o apoio da Fala Criativa, que cedeu o escritório aqui pra gente gravar hoje, né? A gente brinca que eles estão aqui com esse banner estático, essa campanha de display. Mas agradecer também a Cecília e toda a equipe da Fala por receber a gente hoje. Camilinha, muito prazer ter você aqui. Cara, eu lembro que a gente se conheceu já tem uns anos, agora já não sei quantos. Quando você estava pensando se você ia na Tech Mission do Brasil Innovators, que era uma viagem para o Vale, enfim, de empreendedores. Você já tinha lá o projeto da Mulheres na Programação. E você tinha estagiado no Google, era formada em tecnologia, tinha essa coisa toda nova. E, cara, né, tateando um pouco o que você ia fazer, né? Já tinha uma parada ali de transformação social, já tinha algumas ideias. E eu queria saber o que aconteceu desde então, assim, né? Você acabou empreendendo, mas o que você aprendeu desde aquela época, eu acho, até hoje? Porque, querendo ou não, são alguns anos e nessa faixa etária, vocês são jovens. É um crescimento, mas é um crescimento, um amadurecimento muito grande. Então, o que de lá pra cá mudou, né, Camila? O que você aprendeu nessa trajetória sobre empreendedorismo, tecnologia, vida? Pode filosofar mesmo. Boa, Thay. Muito louco, né? Passou um filme aqui na minha cabeça agora, de fato. Acho que o Tech Mission pra mim foi, inclusive, um divisor de águas, assim. Eu já tinha morado no Vale como programadora, né? Então, tinha certeza que ia fazer carreira técnica. E aí, acho que o Tech Mission foi um divisor de, cara, dá pra fazer tudo isso virar uma parada lucrativa, uma parada que cresce, que impacta ainda mais pessoas. Então, acho que muita coisa mudou, mas a principal, eu até postei no Insta, fez 6 anos que eu abri o primeiro CNPJ, né? E eu acho que tem um momento em que você reconhece que esse empreender é uma possibilidade, sabe? Eu acho que pra mim, a Camila de 22 anos não reconhece isso como uma possibilidade, sabe? A gente vem empilhando um monte de crença do tipo, eu sou guria, eu sou muito jovem, quem sou eu pra achar que eu vou conseguir fazer uma parada, tal? Então, eu acho que a gente vem, né, nesses últimos anos, você tem que vir desconstruindo tudo isso. Tem gente que demora menos tempo, tem gente que demora mais, até o momento que você fala assim, cara, eu sou capaz de empreender. Beleza, eu vou tentar, alguma coisa aqui dentro me fala que eu posso. E eu não acho que essa conta é racional, eu não acho que é você não precisa ter um chamado divino, mas alguma coisa, né, tem gente que chama de guts, alguma coisa lá dentro fala assim, cara, eu acho que eu posso fazer mais dessa vida aqui, sabe? Eu acho tem a ver que com uma certa inconformação também com as coisas? Talvez. Eu acho que tem... De querer resolver, sabe? De não aceitar, né, aquela problemática, talvez. E acho que aí, pra mim, o que mudou muito foi ter reconhecido esse chamado e agarrado ele, por inconformação, por vários motivos, mas eu acho que eu agarrei ele de uma forma cada vez mais clara. Antes eu brincava que se eu não fosse empreender, eu ia arrumar emprego na iniciativa privada e tal. Eu acho que não dá mais, não tem mais volta, não sei se eu consigo hoje arrumar emprego na iniciativa privada e ficar lá. Arrumar emprego você consegue. Não, arrumar emprego com certeza, mas... Lá. Não, exato, boa, tá, mas acho que se não tiver um espaço de criação, assim, eu já não me vejo mais sendo programador estrito sensu, sabe? Assim, tipo, recebendo um briefing e programando, assim, calmamente. Acho que não dá mais. Eu viro e mexe, ainda programo um pouco por vontade, mas acho que eu saquei que empreender é a minha parada. E acho que a segunda coisa é reconhecer que são pessoas, né? E você vai ter que continuar conversando com elas e nutrindo essas relações. Eu, por muito tempo, sendo técnica, acreditei que uma boa capacidade técnica me traria tudo.
E tem problemas que não resolve. Não resolve com código, não resolve com estratégia. Assim, você vai ter que conversar com as pessoas, você vai ter que, de fato, dar e receber, sabe? Eu acho que as comunidades em si, por mais que a gente tenha dificuldade de, às vezes, tangibilizar o valor delas, são elas que vão te colocar pra frente. É um almoço com a Thay, é um almoço com a Ana Fontes, é um almoço com o Alfredo, é um almoço com pessoas que vão abrir a sua cabeça e que vão te ajudar e que vão te dar a mão e que vão te apresentar pra alguém. Então, acho que nos últimos 6 anos de empreendedorismo, eu saquei que você ia precisar se colocar nessa vulnerabilidade de conversar com as pessoas, sabe? Eu acho que isso foi uma lição importante. Não adianta você ser muito boa tecnicamente. Eu sempre achei que bastava. Não adianta. Eu tenho uma coisa que eu falo que, assim, existem no mundo muito mais pessoas que são bem-sucedidas, que são razoáveis no técnico, mas se vendem muito bem, do que os muito bons técnicos que não sabem se vender. E claro que ninguém precisa virar o Alfredo aqui que vende qualquer coisa, mas realmente é muito importante o mínimo para você... Pô, às vezes a gente fala assim, não, mas eu não quero vender. Beleza. E aquele projeto? E o jeito que você quer fazer o negócio? E eventualmente alguma promoção que você quer? Tudo isso na prática tem a ver com isso. Então, acho que é interessante já ser você como o lado técnico aí puxar, e especialmente quem quer empreender, né? Aí não tem outro jeito. E eu acho que tem um lance de vender pra você mesmo, assim. Quando eu vou contando um pouco de história, né? Eu saí da faculdade aqui e fui trabalhar no Google. Então, com 20 anos, estava a Camila lá no Vale, sendo programadora, e todo mundo à minha volta achando que aquilo era a vida perfeita. Meu Deus, a Camila conseguiu o sonho, né? O estilo de vida. Caraca, guria, jovem, a Camila chegou lá. E aí, quando eu cheguei lá, eu olhei pro lado e falei, mas não é aqui. Não é isso que eu quero fazer na minha vida. Eu quero fazer mais, eu quero montar uma escola. Eu sempre tive esse lance com educação, com meninas da tecnologia, né? Como é que eu levo mais mulheres? E aí eu tive que vender pra mim mesma uma história, sabe? Então, obviamente que o termo talvez não seja vendas, mas eu tive que contar pra mim mesma uma história pra que eu conseguisse ter força. Sentido, né? Exato. E aí, na minha cabeça, a primeira história era: a Camila vai desistir. Como é que ela vai contar pros pais, pra família, pra todo mundo que ela vai desistir do sonho programadora no Vale? Tanta gente, é o sonho de muita vai parecer gente, ingrata. Acho que foi a primeira vez que eu tive que vender pra mim uma ideia e ressignificar, sabe? A parada e falar assim, não, você não tá desistindo disso. Você tá tentando construir algo maior em outro lugar. Né? Não conta isso pra você. Então, eu acho que vendas, storytelling, growth, CX, tudo isso, de alguma forma... No último caso, você usa pra você mesmo, sabe? No último caso, você usa pra você conseguir contar as histórias, enquadrar as histórias, vender pra você mesmo essas perspectivas, sabe? Eu acho que eu passei a dar mais valor pra isso depois desse episódio de vamos voltar para o Brasil, sabe? Pode puxar o microfone se quiser, mais tá? pra frente. Não, pode puxar. Tava longe? Ficou muito longe? Eu me mexo, okay, né? Mas atacada. tá tudo bem. Vou ficar Só pra garantir. Fica tranquila, Mila, como você quiser estar. Pode mexer à vontade. E aí, cara, hoje você tá com a Mastertech, antes teve a Ponte 21. A Ponte 21 fazia mais projetos, não era? Assim, de tecnologia para empresas, a gente tomou uma decisão, tá, de não levantar investimento, assim, de primeira. Então, a gente meio que se refinanciou. Eu lembro de algumas conversas nesse sentido, muito tempo atrás. Eu tinha uma dificuldade muito grande, assim, de conseguir tomar risco com o dinheiro dos outros. Assim, eu não lidava bem com essa parte. E como a gente sempre conseguiu, entre aspas, vender nosso trabalho, porque programação, né... Sempre teve mercado, exato. Então, a Ponte 21 foi esse momento de levantar a caixa pra gente conseguir tomar um pouco mais de risco na Mastertech, que era o projeto educacional. Então, mais de longo prazo, né? Exato. Quando a Ponte, assim, pra mim era assim, sempre foi muito claro que eu não seria dona de uma software house e que eu não trabalho. Exatamente. Inclusive, eu vi no seu site que tem os anos, o que vocês estão fazendo, e nesse ano o software house tá arriscado. A gente foi entendendo, e a gente cortou e foi esvaziando. Não, eu acho o mercado incrível, muito legal, mas não era o que eu queria, assim. E pra mim foi muito claro que era isso. E ele financiou o sonho de não ter só educação. Não tem nada de errado, como dá pra fazer Bomba! Muito dinheiro. Oxe, a gente mesmo, eu lembro até hoje. A gente com 8 meses, isso pra mim foi um marco, porque a gente falou assim, quando a gente conseguir 1 milhão, criança, né? Eu tinha 23 anos. Eu hoje olho pra trás e falo, meu Deus. Quando a gente conseguir 1 milhão, a gente abre a escola. E aí eu lembro que a gente conseguiu 1 milhão em 8 meses. E aí, 8 meses depois, a gente
conseguiu faturar 1 milhão, mas não tinha 1 milhão em caixa. E aí eu lembro que foi o primeiro, tipo, sabe? Tipo, sério que não é só faturar, que saco, né? A gente tava com funcionário já, então a gente aprendeu muito fazendo. Mas foram 8 meses entre o zero, não tinha nada, e 1 milhão de faturamento. E aí a gente começou a questionar, né, se existiria esse momento de fato, pegar o caixa da ponte e começar uma escola sem olhar para nada, sabe? E a gente percebeu que não, que a gente ia ter que fazer isso ao longo da jornada, né? E esvaziando um pouco conforme a Mastertech fosse dando lucro, e aí a gente conseguiu pivotar. De um jeito muito diferente da média, assim, acho que a gente sempre foi mais camelo e zebra do que unicórnio, assim, a gente nunca teve, talvez, essa aura de unicórnio, assim, de pegar muito dinheiro e não sei, nunca foi a minha vibe, assim, acho que até por isso, né, a ponte, eu era sócia do Fê, né, do Felipe, e a gente no meio do caminho sacou que a gente tinha intenções muito diferentes, assim, e o Fê foi seguir, eu fiquei com a Mastertech, e de alguma forma a gente percebeu que a gente ia fazer nesse caminho, talvez não do growth exponencial, mas que a gente ia achar o nosso ritmo e a gente foi esvaziando. Mas tem um ponto muito importante aí, que é o que eu defendo muito, a gente aqui no GLA, especialmente como um projeto paralelo e tal, tem feito muito isso, que é o fato de você não estar nessa fúria louca te permite, inclusive, ter mais calma para tomar decisão. Tem coisa que demora tempo mesmo, né? A frase que eu repito muito é que 9 mulheres não fazem o bebê em 1 mês. Tem coisa que demora mesmo, paciência. Então, se você entende que tem um negócio que está gerando caixa, que permite pagar seus funcionários para trabalhar bem, com qualidade, e aí tem coisa que você fala, não, então vou pro mercado, vou testar, e vai dar errado, aí você vai de novo, aí acerta. Tudo isso, na prática, eu acho que é uma puta estratégia de crescimento. Sim. Só não é a mais hypada do vale. Exato. Mas é uma puta estratégia. Que é o lance do unicórnio e do camelo, né? Eu acho que eu vi grandes amigos, assim, se frustrarem muito na pandemia. Porque tinham levantado uma grana, não perceberam quais eram os buracos no negócio, porque não conheciam de fato, porque tinha dinheiro sobrando, né? Então, mano, vamos aí. Não percebeu onde estavam os buracos, e aí na pandemia, assim, se descabelaram. Por outro lado, eu acho que a gente conseguiu tirar de letra esse momento horrível para a humanidade, mas do ponto de vista de negócio, para a gente não foi desesperador, porque a gente sempre foi camelo, assim, a gente nunca foi de torrar, a gente sempre teve longos períodos, né, de dificuldade, ciclos que a gente respeitou o ciclo biológico. Então, acho que até essa crise mostrou muito, né, alguns modelos que talvez fossem mais coerentes com a realidade até Brasil, América Latina, sabe? E hoje, qual que é o modelo principal da Mastertech, né? Você já se aproximou dessa questão da educação, vocês conseguem entregar, tem até curso, gente, para quem não é programador, né? Curso de tecnologia para quem não é programador, isso eu acho que é um muito bom, assim. Aliás, dá para fazer um negócio com GLA e a gente pensa. A linha, isso daí. Trouxe aqui no Fiat. E aí, né, assim, o que vocês entregam e o quanto você acha que você já conseguiu realizar dessa coisa de realmente levar a educação de tecnologia para mais gente? Como que tá sendo esse processo? Hoje muita gente olha para Mastertech e vê os cursos abertos, né? Mas 80% do nosso esforço e operação é para corporação. É B2B. Então, hoje os nossos negócios são B2B. A gente hoje tem 2 estratégias, né? A primeira é, de fato, treinamento. Então, é reskilling e upskilling de pessoas, né? A gente cuida hoje de um nicho que só tem a gente cuidando e alguns outros players que talvez não estejam não esteja tão claro assim, que hoje, numa estratégia de transformação digital, eu tenho hardware e software. Quem que tá olhando para peopleware? Né? A gente vê quem que tá olhando para essa galera que, vai ficar obsoleta, que tá bombando de vaga. Então, hoje, grande parte da nossa operação é desenhar estratégia de atualização de peopleware para grandes corporações. Então, como é que eu pego quem vai ficar obsoleto e coloco nessas novas carreiras? Como é que eu pego gente do mercado e consigo atrair para que a minha marca se coloque numa postura de, cara, é legal trabalhar aqui e tal. Então, hoje, grande parte dos negócios estão aqui. E aí, do outro pilar, que é o que a gente está hoje, né, apostando, é a plataforma. Então, para a gente sempre foi muito claro que em algum momento a gente ia sacar qual era a parada da Mastertech. A gente sacou no final de 2019, achou que 2020 ia ser nosso ano. Veio uma pandemia aí, deu uma atrapalhada, assim, uma coisa tranquila. Mas pra gente, eu acho que foi importante. A gente decidiu, né, focar um pouco mais no produto. Então, tá para sair 3 plataformas que são o ecossistema da Mastertech, que de alguma forma suprem, escalam algo que a gente veio construindo nos últimos 6 anos. Então, vem aí E2W,
Alexandria e Lune. Os nomes já estão publicados, a gente ainda vai lançar, vai fazer uma comunicação legal, mas fica aqui para o podcast os nomes. Mas de alguma forma, depois a gente... Super. E a gente está construindo, então, agora a plataforma. Esses dois, acho que agora o coração da Mastertech são as plataformas e o B2B. A gente continua com os cursos porque a gente ama, tá? E, na verdade, a gente não ganha dinheiro com programação para não programadores, com formação de PO. Mas ainda assim, a gente ama, lá, a gente porque ama. Eu acho que faz muito sentido essa questão de levar para uma população maior, né? É nosso propósito, assim. A gente tem altas histórias, assim, nossos funcionários, grande parte deles vem de um pool de talentos, de gente que nunca achou que ia trabalhar com isso e muda a vida. Então a gente continua e dá muita atenção. E quando eu brinco que a gente não ganha dinheiro com programação para não programadores, é porque a gente devolve tudo, todo o investimento, porque a gente acredita que é assim que a gente retribui, né? Então, enfim. E aí é um ponto que eu queria chegar, assim, que é mais, que continua nessa pegada mais filosófica, né? Que é, cara, beleza, você empreende, aí você dá aula, você ainda dá aula na INSPER também, né? Não, faculdade, esse semestre não, peguei uns MBA assim, para dar aula agora. Então, dava aula em faculdade, em MBA, enfim, em outros cursos. Você tem um lado aí do empreendedorismo social também, que você continua com esses projetos, né, de meninas na tecnologia. Cara, você é influenciadora, você faz um monte de parada, ainda dá tempo de andar de moto pelo Brasil quando tira uns dias de férias, assim, lá com a BMW, andando loucamente pelo país. E aí, na real, cara, beleza, né, você ainda é jovem, é mulher, como que você concilia isso tudo? Né? O que você aprendeu que te ajuda a conseguir... Porque eu imagino que deve ter momentos que você deu uma pirada também. Total. Mas, cara, é demais. E eu acho que tem uma parada que é com essa questão, a gente que é próxima da Ana Fontes e de outras mulheres empreendedoras, que tem aquele mito também da supermulher. Total. Né? Que, putz, hoje em dia a gente tem que mandar bem no trabalho, carreira, ganha bem, empreende, mas aí chega em casa, a casa tá toda no jeito, organizadinha, e tem o parceiro ou a parceira, o que quer que seja, os filhos. E aí, dá pra fazer estudo? O que você já pegou nesse últimos, eu acho que eu acabei não separar. A minha estratégia é não separar muito, sabe? Tá? É tipo, cara, se eu for contar quantas horas eu me dedico pra um, pra outro, lascou, assim, porque soma mais que 24, então não tem como. Eu acho que quando a gente para de separar e começa a colocar tudo isso como forma de entregar uma mesma missão, fica mais fácil. Então, por exemplo, o doutorado hoje. O que eu estou estudando no doutorado é o que eu estou aplicando nas plataformas, o que eu aprendo nas plataformas é o que eu estou escrevendo no doutorado, que é o que eu vou dar aula no MBA, que é o que vai retornar na reunião de marketing da Mastertech, que vai me dar ideias. Então, acho que hoje eu consegui, e eu acho que isso demora e demanda maturidade e esforço, que é perceber... O que você quer, do que você quer da sua vida, assim? Eu acabei me dedicando a conseguir construir tecnologia que possa ajudar as pessoas e não piorar a vida delas. E no meio do caminho, obviamente, tem educação de tecnologia. Então, tudo que eu faço tem a ver com isso. E aí, eu consigo aproveitar e otimizar o meu tempo, porque o livro que eu tô lendo aqui, eu uso em todos. Todos os canais. Então, é meio como ver a sua vida como uma empresa, sabe? Você tem uma missão única que tem canais de entrega. Tem gravações que você vai fazer, tem aulas que você vai dar, mas no fundo, a missão é a mesma, o coração é o mesmo, sabe? Então, qualquer tipo de avanço em uma dessas áreas ajuda todos os outros. Óbvio que tem hora que isso sai do controle. Totalmente, assim, totalmente, né? Não, é inevitável que saia do controle. Mas eu acho que quando a sua missão central tá clara, então, cara, é sobre educação de tecnologia. Tudo que eu fizer vai girar, vai orbitar em torno disso, você consegue recobrar a sanidade num espaço menor, sabe? Eu falo que é muito sobre você fazer coisas que retroalimentam a máquina. É isso. Então você tem uma máquina. E aí, assim, por que eu posso pegar um tempo para ler um livro X ou fazer um curso Y? Cara, porque isso aqui vai me ajudar a ter uma ideia numa coisa A, B e C. E, inclusive, descansar e o hobby faz parte disso, né? Total. Do tipo, se eu descanso, se eu faço break, a máquina também funciona melhor e tal. Então, talvez seja isso que as pessoas não entendem tão bem. E quando você, por exemplo, fala, a gente faz o curso, né, os não programadores e outros tal, para o público, por mais que você entenda que não gera um efeito direto,
aquela pessoa tá numa empresa Total, e ela fala assim, pô, isso. gente, eu fiz esse É curso isso. animal e eles têm a solução aqui. É isso. E aí o outro que fala pro amigo, aí o outro que... E aí com o tempo, de fato, acho que essas coisas vão tendo Ganhando impactos, corpo e se Total. conectando. e principalmente a longo prazo. Geração de valor, né? Não é sobre o dinheiro que cai, né? A margem que você gera, mas sobre essa geração de valor, sem dúvida. Uma coisa que eu acho que é muito legal, e eu acho que é uma dica pra quem... Assim, eu acho que quem quer trabalhar com tecnologia, de modo geral, tá sofrendo muito pra contratar, que é um problema que vocês resolvem. A gente quer resolver isso na parte de growth, marketing também. E, por exemplo, ao começar a criar conteúdo, a ajudar genuinamente as pessoas e tal, começa a ter um tanto de gente querendo trabalhar com a gente. Gente muito boa. E aí no GLA, por exemplo, a gente definiu um certo modelo, que nem é muito público, na verdade, mas que a gente falou assim, pô, como que a gente, como essa empresa, como um side job dos dois, que já tem suas vidas lá complexas, como que a gente vai competir forte no mercado? Como que a gente de fato vai entregar muita coisa, competir forte e tal? E aí a gente viu e falou assim, pô, e se a gente pegar essas pessoas que querem trabalhar com a gente, trazem essas pessoas para fazer um projeto pontual com a gente, onde elas são, né, recompensadas por isso e tudo mais, mas para elas é legal, pra gente é legal, pro projeto é legal. Então a gente começa a usar todo o fruto disso aqui que a gente tá fazendo domingo pra poder, no fim das contas, crescer o negócio. Entregar E a mais gente não precisa valor fazer processo seletivo. A gente não precisa gerar um compromisso de longo prazo pra, né, agora tem funcionário, não sei o quê. Não. É um projeto, início, meio e fim, tanto tempo. Então, certamente você também tem esses impactos. Total. Né? A gente hoje na Mastertech, todos os funcionários vieram de algum tipo de conexão, assim. A gente abre processo seletivo pontual, assim. Porque todo mundo, de alguma forma, gira em torno dessa atmosfera, dessa galera que vibra numa energia parecida, assim. Cara, eu acredito que tecnologia é mais do que só executar ali uma especificação, é maior do que isso. Então, a gente também, raramente, assim, eu conto nos dedos os processos seletivos que a gente fez. No geral, são pessoas que estão ali orbitando, com certeza. E querendo ou não, você já conseguiu ver aquela pessoa por muito tempo. Então a pessoa interagiu com você, depois comentou, aí fez um curso, aí fez isso, aí criou um conteúdo. Você fala assim, pô, claramente essa pessoa aqui é diferente das outras. Né? E eu brinco, a gente conversou muito com grandes grupos educacionais, né? Por vários motivos, até por potenciais vendas e afins. Mas pra mim, uma das métricas, e eu acho que eu nunca falei isso em entrevista, era quantos funcionários são formados por vocês aqui? Dessa galera que tá nessa reunião. Quem aqui fez faculdade aqui? A maioria, tipo... Tipo, então, quase... Não, quase nenhum. Sim. Tinha sido formado naqueles grandes grupos educacionais. E pra mim isso é uma métrica... Cara, assim, na boa, se você aceita ser uma parada de educação e você não consegue contratar quem você educa, tem um BO aí, uma conta não fecha. Você pode me convencer que é um processo, que um dia isso vai acontecer, mas você não vai me convencer que isso é normal. Você não conseguir contratar pessoas que você formou. Todos os nossos programadores passaram por programas nossos. A única desculpa que daria pra aceitar nessa situação, que a gente sabe que não é verdade, é que se o negócio fosse tão incrível, mas tão incrível, mas tão incrível, que a própria grupo educacional não conseguisse pagar... Suprir a necessidade, pagar o sei salário, lá. porque a competição é muito grande. Mas a gente sabe que não é verdade. Não, e eu acho que isso é uma observação, assim, importante da gente olhar pro valor que o nosso negócio gera, né? A parada de vocês é tão legal que vocês atraem pessoas legais que podem devolver pra vocês. Pra mim, isso é uma métrica de sucesso. Na Mastertech sempre foi. E se você tem um negócio de educação, deveria ser. Porque senão, de alguma forma, você errou em algum pedaço aí. E a gente tava conversando no carro de manhã até sobre isso, né? Que tem alguns outros projetos que a gente tava assim, pô, como a gente vai conseguir tocar? A gente não vai conseguir tocar. E a gente tava falando... E a gente tá montando um programa de desenvolvimento de líderes para as empresas contratarem, porque é uma das paradas que mais acontece, as empresas chegarem pra gente, pô, me indica aí uns head de growth, não sei o quê. E fala assim, não, cara, a gente vai tirar do nosso programa. Tipo, porque a gente quer fazer o sourcing até pra gente mesmo. A gente tem interesse que as pessoas que aprendam com a gente consigam fazer as paradas que a gente precisa que sejam feitas. Né? Resumindo, a gente tem... No fim vai ter 3 produtos. Eu e a Thaís não vai conseguir tocar nenhum. E aí a gente falou, porra, a gente precisa... um dos produtos é o de hunting. Eu falei, porra, se a gente não... 2 de educação e 1 de hunting. Se a gente não consegue
pessoas para tocar esse negócio vindo do nosso próprio ecossistema, tem alguma coisa errada. É isso, é exatamente isso, assim. E eu acho que a natureza dos nossos negócios, de alguma forma, tem relação, porque não existe uma graduação em growth hacking, assim como não tem uma graduação em IA, em tecnologia tem um pouco mais, mas não num contexto competitivo comercial, né? Então, sei lá, agora começaram a surgir desenvolvimento full stack, mas antes não tinha, assim, e você ia ter que passar por um currículo meio desastroso, assim, fazer álgebra linear, processos estocásticos, que na prática, no comercial, você não vai usar, sabe? Então, no volume, eu acho que a natureza é parecida, né, dos negócios. Existe uma defasagem, não existe um curso formal, curto, pragmático, comercial, corporativo, sabe, da parada. Então, a gente vai ter que suprir. E a beleza disso tudo é que é tão gigantesco o mercado que pode entrar 1, 2, 5, 10, 20 empresas que tem espaço. Tem bastante coisa a ser feita. Não que você vai dar mole para concorrente, mas não precisa achar que sei lá, um bem de consumo X que tem um negócio determinado. Né? A gente viu ontem, para gravar uns anúncios, vagas de growth, e aí de programação deve ser 10 vezes mais. A gente viu ontem rapidão no LinkedIn. Lá nas vagas do LinkedIn, são 4 mil. Hoje, né? Hoje, só no LinkedIn... Sendo que há pouco tempo a gente olhou, tinha 2 mil, né? A gente bizarro. monitorando. Programação é a mesma coisa, ainda mais com a pandemia, assim, quem tem time técnico in-house, com certeza rodou, assim, o turnover tá bizarro, a necessidade tá bizarra, porque aí começa a virar dinheiro. De fora, dólar, euro, exatamente. A coisa toda. Então faz a pessoa onde a pessoa tá, onde não tá. Exatamente, né? Exatamente. A competição ficou global, né? É isso. E aí, Cami, até nesse contexto aí da formação das pessoas, né, e que não existe programa, de repente, pensando tecnologia para aplicação comercial, o que é essencial que as pessoas saibam sobre tecnologia, né? Porque às vezes a gente fala de tecnologia e tem gente que fala assim, tecnologia é aquele negócio futurista, ou tecnologia é blockchain, tecnologia é, sei lá, o Instagram. Isso. Mas num conceito mais amplo, assim, qual que é o ângulo que você acha que é mais importante das pessoas entenderem sobre o tema? Show. Para mim, é pensamento computacional e arquitetura de sistemas. E aí, obviamente, dependendo da área que você tiver, você vai puxar uma coisa ou outra, assim, sabe? Mas, para mim, a principal defasagem é que quem não programa acaba se distanciando um pouco do conceito da parada, sabe? Isso não é para mim. Não, isso aí deixa que o time técnico resolve. Mas a arquitetura da solução, você precisa estar envolvido de alguma forma, porque ela vai trazer consequências para o seu negócio, para as possibilidades. Então, microserviços, por exemplo, é uma parada que para quem está programando é muito óbvio, já está quase ultrapassado. Mas para quem não é de tecnologia, se você não souber o que é essa parada, dá um Google agora, amigão, porque você vai ter que aprender como é que esses sistemas... Não, como é que esses sistemas conversam. Que foi esse cara, precisa como é que essa parada conversa? Como é que você se torna modular? Então, como é que você consegue ter flexibilidade, as coisas serem... Você não pode, qualquer pedido de mudança, demorar 5 anos, senão seu negócio não vai andar pra frente, sabe? Então, eu acho que se, né, você não sendo de tecnologia, você sendo de growth, você sendo de vendas, você vai ter que entender sobre a arquitetura de sistemas e possibilidades do mundo digital, senão você vai ficar pra trás. Você vai passar uns maus bocados ficando na mão da galera técnica, que também, eu brinco, que eu vou defender até a morte, mas a gente é difícil de conversar, porque a gente cria um dialeto ali nosso, que a gente se basta e a gente quer mesmo que a galera vai estudar, sabe? Tipo, a gente... Tem hora que eu vejo umas conversas, assim, meu sócio hoje não é técnico, né? O Fábio. E às vezes umas conversas ali, tipo, galera, assim, volta um pouco, porque a gente acaba achando que aquilo é comum, né, pra todo mundo. Então, eu faço meia culpa, a galera de tech é difícil de conviver. Eu acho que uma coisa muito importante, acho que eu aprendi nos últimos anos, é assim, acho que tem várias coisas. Vamos começar do fim, que é, se você trabalha com isso de alguma forma, você precisa saber pedir às pessoas para fazer isso. Então, essa é uma. E, por exemplo, dica aqui pra vocês, pra quem não sabe. Se você quer alguma coisa de desenvolvedor, nunca na sua vida, ever, fale, é só um negocinho, é rapidinho, é não sei o quê. Porque, além de matar de raiva, nunca é isso. A coisa é um sistema complexo. Aí, beleza, eu já aprendi isso, hoje eu sei. Sabe, desenvolvedor. Mas, de fato, saber vender as coisas é muito importante. E outro que eu aprendi com o tempo também é saber questionar e fazer boas perguntas. Exatamente. Porque do outro lado de tech também falta muito contexto de negócio. Total. Das pessoas não entenderem.
E aí o que eu aprendi tocando um time de produto lá na RD uma época, eu aprendi o suficiente de design e o suficiente de tech, eu falo que pra não me enganarem, só isso. É isso. E aí quando eu tava conversando com algumas, né, aí o meu desenvolvedor apresentou alguma coisa, aí eu falei assim, cara, mas por que nós vamos fazer assim? Ou vai demorar tanto tempo, fazer tanto assim, mas por quê? E aí, quando ele explica, eu falei, cara, eu não estou entendendo. Deixa eu te explicar o que a gente precisa. A gente precisa desse negócio em 2 semanas por causa disso. E me conta, o que a gente tem que abrir mão, o que a gente tem que cortar, o que de repente não dá pra fazer e por quê. E aí, o fato de simplesmente os dois começarem a aprender a conversar, o negócio voa. É fazer boas perguntas. Por isso que eu acho que é o mínimo de arquitetura de sistemas, assim. Como é que você pensa com aquela cabeça, né? Porque eu vejo muita gente usando buzzwords porque é o que tá usando. Então, eu quero um blockchain, eu quero um chatbot, eu quero... Você não sabe nem o que você quer, e aí você acha uma palavra bonita que você acha que tá ajudando o outro lado a entender o que você quer, porque é uma parada pronta. É melhor que você aprenda sobre possibilidades e explicar o problema e fazer boas perguntas do que chegar com uma solução. Então eu quero cansei de receber briefing na Ponte 21. Eu quero a 99 de fraldas. Eu quero o Get Ninjas de babás. A gente cansou de pegar briefing assim, sabe? Cuidado, porque ele não te dá espaço para poder propor algo que seja ainda melhor ou que seja viável, sabe, para aquele movimento. Então, o essencial de tecnologia é entender sobre a arquitetura. E onde que as pessoas podem aprender sobre arquitetura? Eu acho que hoje, obviamente na Mastertech, o Programação para Não Programadores, a faixa Entender traz sobre isso, né? Hoje o Programação para Não Programadores, ele tem o fazer e o entender. O fazer é para quem quer começar na área de tecnologia, porque programar é muito legal, é um superpoder, assim... É muito legal. É muito legal. Você fazer a parada nascer, assim, é surreal. E entender é pra quem já... Mano, eu não tô afim, já não é minha vibe, mas eu preciso entender, eu preciso aprender a conversar. Então, a gente passa por todas as tecnologias emergentes, sistemas, arquitetura, cloud. Então, todas essas decisões que pra modelar um negócio você vai ter que tomar. Então, a gente acabou separando por causa disso, porque tinham 2 intenções muito diferentes. Mas, mais do que isso... Tem muito conteúdo na internet, assim, eu brinco que eu acho que a Mastertech é melhor, óbvio, senão eu não ia dedicar minha vida pra isso, mas tem muita coisa na internet hoje, então eu acho que a gente tem que aprender, e o Alexandre é um pouco sobre isso, aprender a procurar conhecimento na internet. E aí, acho que a turma de marketing, espero que eu não ofenda vocês, mas a gente deu uma zoada na internet. Por quê? Você digita blockchain, e aí vem anúncio de cursos de blockchain, vem anúncios de projetos da IBM de blockchain. A gente acabou, toda a nossa arquitetura de indexação da internet está em função da venda de alguma coisa, do marketing de alguma coisa. Então, qual que é a sua mudança? Você que está querendo aprender a parada, você vai ter que aprender a procurar. Você não vai poder olhar na primeira tela. Então, eu brinco que normalmente o conhecimento daquilo que você digitou no Google está na 3ª, 4ª página, que por vezes vai te dar um conteúdo talvez melhor do que o das primeiras páginas, que talvez sejam os que estão monetizados. Isso obviamente não é uma regra, mas você vai ter que aprender a curar conhecimento, porque tem muita coisa na internet. Eu acho que o ponto volta no que eu falei. Ranqueia no Google não é o melhor conteúdo, não é o cara mais técnico. E eu nem tô falando do pago, tô falando do orgânico mesmo. Ranqueia quem sabe jogar esse jogo. Exato. E é um jogo de se inscrever de uma certa forma, de ter relacionamento para pegar o link de outras pessoas, de ter performance no site. Então, às vezes, um conhecimento técnico tá num site horroroso. Esquece. Exato. Então, essa é uma coisa. Só que tem um problema aí, que eu acho que é o que vocês... se prestam a resolver, é que assim, eu fiz engenharia no Unicamp, mas... E aí eu tive lá algumas matérias e uma delas de programação. Introdução, sei lá, qualquer coisa. E era insuportável. É insuportável. E eu peguei muita birra do negócio. Total. Porque era em C, aí era ficar... Eu entendo que para um resolvendo probleminha de matemática, né? Os N primeiros primos. Eu entendo que como fundamento para um programador talvez seja importante. Sim. Mas eu não sou programador. Sim. E aí era extremamente horrível. Sim. Aí é burocrático, não é intuitivo, não é uma sintaxe amigável e tudo mais. E aí passou, peguei birra disso muitos anos. E aí, quando de fato entrei nessa parte de growth e eu entendi a essência da coisa,
eu me deu a louca lá e eu peguei e me dei o desafio de aprender em 24 horas. Aí eu peguei e aprendi JavaScript. E foi assim, porra, é muito diferente. Totalmente. Não é aquela coisa dura. É tipo, eu entendo o que tá escrito, né? Até as palavras são mais bonitinhas e tal. Sim. E aí eu obriguei o meu time inteiro a programar. Aprender a programar. É isso. Mas não era pra virar programador. É Era isso. pra entender o que era um algoritmo, Dificuldades, como que se como que constrói você a linha de escreve. raciocínio. Exato. E ainda botei um TCC. Todo mundo tinha que fazer um projeto que era tipo assim, resolve algum problema da sua vida. Não precisa Com programação. ser. Porque na faculdade era assim, agora é isso, eu vou ordenar os números primos. Meu filho, nunca vou ordenar número primo na minha vida. E provavelmente se eu quiser ordenar número primo, tem alguma coisa pronta pra ordenar número primo já, sabe? E acho que é um lance de web também, né? A gente aprende a programar. E tá certo, tá? Eu, como defensora da educação formal, Nossa, eu acho que totalmente depende um contra. pouco, assim, sabe? Assim, a educação formal, ela tá ali por um propósito, que é te dar formação. A nossa educação é te dar informação. São cenários completamente diferentes. Quem tá ali fazendo um curso de programação tem que aprender, sim, entender paradigmas diferentes, entender complexidade programática. Você tá ali pra estudar aquilo. Perdemos uma galera no caminho? Perdemos. Porque é isso aí, é formação. Faz parte, é formação. Agora, você continuar tratando isso como formação, mesmo pra quem não vai programar, aí eu acho que tá o erro. Entendeu? Que a sua sacada foi, eu preciso informar o meu time pra que ele saiba como pedir, como construir. Então, é um curso de informação. Resolver os pepinos do dia a dia. Exatamente, é um curso informativo. Então, acho que a diferença tá aí, sabe? Eu acho que tem outra ainda, que é... E aí a minha crítica à educação formal, não, tem várias na verdade, mas uma delas eu acho que é falta de contexto. Total. Porque, e aí, falando, tem um tema aqui que eu sou também apaixonado por aprendizagem, a gente pode Podemos falar lá. disso, mas... Vamos. Mas assim, pro adulto aprender, a primeira coisa é contexto. Isso. É pra que aquela merda vai me ajudar? Pra criança também, né? É zona proximal do Vygotsky. Você precisa criar alguma ponte, né? Independente se ela é artificial ou não, vai precisar. Pro adulto é pior ainda, porque vai ficando cada vez mais difícil criar. Então, é que o adulto tem uma série de outras distrações assim, né? De outras responsabilidades, Sim. outras coisas que a criança continua na escola porque ela é obrigada a fazer isso, Sim. inclusive, né? Não tem muita opção, dos pais e tudo mais. O adulto tem todas as opções. Então, se você tá num processo e você não entende nem como que aquilo vai te ajudar, aí já era. E eu realmente nunca entendi como que... eu lembro dos bubble sort lá da vida. Eu nunca entendi, falei assim, por isso, e é útil, só que faltava útil. o contexto. É isso. E na prática era isso, era o negócio do contexto. E quando a gente fala no nosso caso, no seu caso, no nosso caso, o que a gente mais trabalha é contexto. É tipo, você tá estudando Tem um isso aqui problema real, por bora. causa do A, do B e do C. E é chato mesmo. Tem coisa que é chato, tem coisa que é trabalhosa. Mas a gente pode fazer um podcast de umas 5 horas só sobre educação Aprendizado, formal. nem diga. Mas tudo bem. Podemos... eu acho que o lance do formal, pra mim, tem um lance de você conseguir sacar e aproveitar aquele ambiente. Eu acho que poucos ambientes são tão frutíferos quanto uma educação formal bem contextualizada. E eu concordo com você que falta o contexto, assim. Mas, pra mim, foi extremamente necessário, e pros colegas que estavam ali, que sacaram, você perceber que você tá numa idade em que as suas responsabilidades para algumas pessoas é menor, não do ponto de vista de que você não tem que trabalhar à noite e tal, mas você está num momento muito frutífero da sua idade produtiva, né? Entre os 18 e os 23 anos, é onde o grosso vai fazer faculdade. Talvez você não tenha maturidade, mas você tem um monte de gente jovem querendo criar, tendo essa essência. Eu, por exemplo, que fui fazer USP, né? A gente tava com o IME, a Poli, a FAO e a administração. Porra, eu tinha um time de design, eu tinha um time de administração, eu acho que a gente aproveitou pouco aquela, sabe? É o melhor momento da vida pra você empreender, tá ali, pra você construir, né? Coisa nova. Então, eu acho que a educação formal, ela precisa ser repensada com toda certeza, mas a gente não pode desconsiderar. Eu acho meio fácil a gente falar assim, vaza da faculdade.
sabe? Não, eu acho meio complexo a gente formar uma geração que reconhece que isso é uma... Não como uma alternativa, mas tipo, não, vaza da faculdade e vai aprender sozinho. Beleza, você aprendeu a aprender sozinho? Primeiro me garante isso. Que você aprendeu a aprender sozinho, que você não tá vazando dali só porque ficou muito difícil, sabe? Na verdade, assim, apesar de N críticas, e aí eu tenho um estagiário, por exemplo, que ele entrou muito cedo na Singu pra trabalhar comigo, tipo, no primeiro semestre de faculdade, um moleque muito bom, muito bom. E aí ele tava numa conversa com o pai dele, e eu não conheço o pai dele, mas eu acho que o pai dele respeita ali o que eu tenho a dizer, pelo que ele me falou. E aí ele me mandou uma mensagem... Falando que ia desistir. Não, tipo assim, meio que... Mas na ideia de ajudar ele a convencer o pai do dropout. Né? E aí, ele mandou assim, tô conversando aqui com meu pai, tô pensando nisso, isso. Você acha que vale a pena? Eu falei, vale. Não, vale a pena continuar? Aí eu falei, vale. Lógico que vale. Mas você não critica? Eu falei, cara... Aí eu falei assim, se você entende que essa formação realmente não traz nada pra você, aí você troca a formação. Mas eu falei assim, uma das coisas que eu acho que a faculdade mais entrega no fim das contas é resiliência. De você ter que... Porque no trabalho as coisas não são legais, né? Então, assim, apesar de muitas críticas, eu terminei minha faculdade, eu recomendo todo mundo a terminar. Inclusive porque é um game de probabilidade. No fim das contas, qualquer pseudo-guru de internet pode falar o que quiser. Você ter uma formação acadêmica e quanto melhor, né, a faculdade e tudo mais probabilidade de você ser bem sucedido. Mas o fulano, não sei o quê, mas o fulano é uma exceção. Você não pode considerar o outlier como uma exceção. Então, apesar de todas as críticas, concordamos. E a gente estava falando mais cedo, o filhinho do Gabriel tinha acordado, a gente estava falando de coisa de educação, né? Desde criança, que tipo de colégio coloca. Putz, eu falei, eu sou, né, tenho uma cabeça mais aberta, mas adoraria que meus filhos fossem para Stanford um dia. E aí a gente estava nessa vibe de discussão. E aí eu até queria puxar um pouco desse ponto com você, como você estuda muito, né? Você é ativista aí na área de tecnologia e mulheres na tecnologia. Já existe, estudos ou conclusões mais bem formadas sobre como que a gente cria uma geração de que seja igualitário, pelo menos a possibilidade das meninas decidirem entrar em ciências, matemática, né, tecnologia, engenharia. Como que a gente cria meninas com essa capacidade e meninos também, né? Porque eu vejo hoje minhas amigas que têm meninos muito preocupadas com essa parada de não, mas os meus filhos têm que, né, conseguir fazer isso acontecer lá na frente. Então, você tem alguma coisa nesse sentido para contar? Sim. O que mais a galera vem falando é que a gente se equivocou por muito tempo em separar as disciplinas, né? A gente acabou criando caixas muito bem segmentadas de professores especialistas naquela área. E aí por exemplo, o cara é muito bom de biologia, o cara é muito bom de matemática, mas se você fizer uma pergunta de biologia, já lascou, a pessoa não sabe, né? Grande parte dos estudos, né? O Papert, desde os anos 90, né? O Simon Papert já vem falando que, cara, essa parada aí de separar por disciplina vai dar ruim em algum momento. Lá na década de 80, ele falou, Mindstorms, né? Ele publicou um livro famoso sobre isso, falando assim, olha, gente, eu acho que o mundo digital não vai permitir que a gente siga fazendo educação assim, mas eu só acho. E aí todo mundo depois que vocês veio... me contam o tamanho do B.O. E aí todo mundo... exato, bem isso, assim. E o Paulo Freire, ele veio pro Brasil também, teve uma amizade legal com o Paulo Freire, tem altas discussões sobre isso, porque é sobre a autonomia de escolha e, mais do que isso, sobre eu não tratar esse aluno como alguém que tem que virar especialista, né? Então, acho que grande parte dos estudos que vem mostrando um resultado bom para não ter distinção, né, entre gêneros e para a gente conseguir construir uma próxima geração mais resiliente, não necessariamente que vá para engenharia, mas mais resiliente para essas mudanças, é não separar em caixas. Então, eu tenho que conseguir mostrar o mundo com base em projetos, muitas escolas vêm falando, tem um colégio que chama Mundus, que eu sou meio obcecada, assim, que depois dos 13 anos, a cada 6 meses, as crianças se despedem dos pais e eles passam 6 meses num país. Que legal. E é obviamente ainda é muito meritocrático, mas... elitista, mas assim, conceito, a proposta, né, de você ir para um país e estudar aquele país e aprender o que precisar para compreender aquele país, para mim legal. Isso é maravilhoso. Cara,
não é matemática, é para entender o problema da densidade demográfica naquele país. Ponto. É para entender biologia daquele país. Eu acho que, para mim, assim, isso é o supra-sumo. Então, em grande parte, o que as teorias vêm estudando, né, é como é que a gente dá essa autonomia e como é que a gente não separa. Posso até dar um spoiler, né? O Alexandria e o E2W é um pouco sobre isso, assim. A nossa vontade é como é que a gente cria uma estratégia de aprendizado ao longo da vida que seja realista, né? Então, a Alexandria se propõe a conseguir suportar as pessoas a encontrar esses conteúdos e o E2W a deliberar sobre eles. Então, o que você devia estar estudando agora? Né? Qual competência você devia estar desenvolvendo agora? Como é que você desenvolve onde está essa competência no mundo, assim, sabe? Porque se você aprende a aprender ao longo da vida com os conteúdos que já estão sendo propostos, talvez um dia seja a realidade que a gente não precisa ir pra escola, né? A gente precisa ter um cronograma, a gente precisa ter alguém que olhe pra gente e fale assim, tá cumprindo o cronograma? Não tá. Eu talvez precise ter alguns gates, mas eu não preciso ir todo dia pra escola, sabe? Num tom quase que mandatório. Educação infantil ainda é polêmica, eu acho que educação infantil não tem como a gente fazer homeschooling, e acho que a pandemia provou um pouco isso, assim, até uns 7, 8 anos a gente tem muita coordenação motora, um aspecto sensorial muito tenso, assim, que você tem as grandes aberturas de janelas, né, cognitivas. Depois disso, eu acho que a Mundus, a Minerva e essas outras estratégias de educação por projeto são muito bem sucedidas, a gente espera conseguir suportar, não ter que esperar geração, né, para ela vir diferente, a gente espera, né, com a Alexandria, com o E2W, com o Lune, conseguir reverter um pedaço para que essa nova geração, para que a nossa geração, né, consiga usufruir dos próximos, sei lá, 30, 40 anos que a gente vai viver. Mais, né, 50 anos, 80 anos. Eu já vai viver mais. Vocês, mas... A minha brisa nesse sentido, os meus filhos estudam numa Waldorf, na Steiner, aqui em São Paulo, né, E aí a discussão que eu tava tendo com a Thay, hoje cedo, inclusive, era essa, assim, eu falei, cara, o que eu no fim do dia, eu quero ter dinheiro suficiente para permitir que eles não tenham pressa. Porque a pressa, na grande maioria das vezes, é por questões, inclusive, econômicas, Total. né? De você se resolver Total. e tal. E eu falei assim, pô, se eu conseguir criar essa condição, porque a gente sabe, sim, que é super elitista também, complexo e tal. Mas eu falei, pô, se eu conseguir criar isso, pra mim tá show de bola. Porque hoje as crianças, né, estão numa escola que é exatamente essa pegada muito mais... Por exemplo, eles não são alfabetizados até os 7 anos de propósito. Porque tem muitos aspectos motores, cognitivos, emocionais e sociais que tem que ser desenvolvido antes. Porque, convenhamos, não faz a porra da menor diferença aprender a escrever com 6, com 7 ou com 8 anos. Total. Agora, você aprender a se relacionar, você desenvolver os aspectos motores, cognitivos, faz toda a diferença. Não, e desenvolver a autonomia de decisão, né? Uma das coisas... Eu gosto muito do modelo do Waldorf e do Emília Régia, né? Que são... tem um experimento, para quem gosta, tem um experimento que aconteceu na Itália, numa cidadezinha chamada Emília Régia, que eles mudaram todas as escolas públicas para o modelo à la Waldorf. Tinham alguns ajustes. E eles mudou a economia do lugar. Assim, os pais começaram a aprender com as crianças que voltavam para casa. As crianças começaram a tomar melhores decisões de governantes no futuro, porque elas aprenderam a deliberar sobre o tempo delas. E isso, você saber o que você tá... Dar nome para os seus sentimentos. Saber o que você devia fazer no momento, isso faz você virar um super-herói. Pô, você aprendeu tudo quase. Dar nome pra sentimento e deliberar sobre a sua vida. Vai com Deus, decide o que você quer fazer, que seja com 30, 40 anos, né? E tem outros aspectos ainda, né? E a gente falou disso hoje cedo também. A Steiner, que é onde os meninos estão aqui, é associativa. Então não tem dono, né, um dono. E a essência dela é de os pais que entendem que aquele ambiente tem que ser o melhor ambiente. Então, os professores são melhor remunerados, eles são mais treinados. E aí, por exemplo, tem pais que, sei lá, trabalham com marcenaria. Eles vão lá e ajudam no negócio da escola. E aí eles podem dar aula. Aí tem outro que dá de dança, e outro de educação física, e outro de música. Então, tudo isso, na cabeça da criança, inclusive, ela passa a entender que não são dois lugares, né? Não é... A escola é um lugar, casa, e a casa é outro lugar, e a regra de casa é uma, da escola é outra. Isso, inclusive, já é um bug mental em crianças muito novas.
E quando o pai está sempre presente na escola, a professora vai na casa, é a mesma professora durante muito tempo e tal. E eu acho isso muito incrível e na prática está ensinando muito mais a criança a aprender. Total. Como é que ela aprende, né? Se você conversar Exato. com um guri... Cara, você descobre como é que você aprende, como que você prefere, você prefere áudio, música. Você conversar com uma criança que vai para uma escola tradicional, entre aspas, vai no modelo... eu não sei se ela sabe deliberar. Eu não sabia. Assim, eu sempre fui boa aluna, sempre tirei 10, passei na USP direto. Tipo, o benchmark de educação é tipo, nossa, que educação bem sucedida da Camila. Mas eu fui sacar como é que eu aprendia depois. Na faculdade, inclusive, que foi quando o professor chegava, lia o próprio livro, né? Eu tive aula com o Guido Orizzi de cálculo, por exemplo. Que literalmente sentava e lia o livro dele. Ah, tá com alguma dúvida? Lê o livro você. Aí ele punha na lousa, assim. O cara era brilhante. E, tipo, tudo bem, se eu fosse o Guido Orizzi, talvez eu também fizesse isso, mas eu tive que desenvolver estratégias para que eu pudesse aprender sozinha depois. Se eu tivesse, talvez, pensado antes, eu não teria sofrido tanto, sabe? Não teria sido um martírio tão grande. E como que você aprende? Eu hoje tenho plena convicção que é colocando desafios claros, assim. Então, é colocando um objetivo final. Mesmo. Assim, então, por exemplo, dar aula. Como é que você aprende a dar aula? Eu pensei muito... Lá atrás, acho que a Camila faria pedagogia. Eu, há 4 anos atrás, falei assim, eu preciso ficar boa nisso. Eu preciso fazer o maior número de cursos e reparar como as pessoas dão aula. Então, eu me matriculava em cursos para ver como a pessoa dava aula. E o que você Tipo, gosta daquilo? isso aqui é legal, Mara. Não, essa ferramenta é legal, esse jeito é legal, fazer não sei o quê. Então, pra mim é muito claro que é colocando um objetivo maior e indo atrás dessa busca. E hoje eu descobri que ler, pra mim, é a mídia mais fácil pra mim. Eu sou meio maluca, assim, com leitura, sabe? Eu vi falando, né, pegar por osmose. Eu sou a pessoa louca que tem sempre o livro e eu tô sempre lendo e eu me coloco regra de pelo menos meia hora antes de deitar e isso virou parte da minha rotina. E ler sobre qualquer coisa. Então, hoje eu mais do que ver vídeo, mais do que qualquer outra mídia, ler pra mim é um formato, sabe? O Naval, eu sempre vou falar dele porque eu gosto muito dele. Ele tem uma frase muito boa, que eu sei lá se é dele, tá citando alguém. Falam que é dele. Não, eu já ouvi ele falando. Agora, se ele que inventou ou não sei. Mas que ele fala assim, read what you love until you love to read. Que é ler o que você ama até você amar a ler, né? Isso. E é muito sobre isso. Também que é outra crítica à minha educação formal, que você é desestimulado a ler porque é tudo insuportável. E você não escolhe também a leitura, né? Exato. Na faculdade, na escola formal, você tem uma bibliografia, é isso aí. Eu hoje, eu tô numa pira muito louca de filosofia coreana agora. Por quê? Porque comecei a ler o Byung, e aí falei, cara, como será que pensam? E aí você começa a estudar. Aí estudar com uma sequenciazinha de Aí comecei a ler ele, aí depois aí caí num K-pop. E como é que a máquina do poder do K-pop, não sei o quê. Eu falei assim, cara, a máquina do poder é a estratégia de marketing da Alexandria, não sei o que. Você começa a criar umas conexões, né, que a gente na Mastertech chama isso de educação circular. Então, hoje eu aprendo em qualquer lugar. Eu tô lendo uma matéria no Globo.com. O que eu aprendi dessa parada? Oi? Do ego. Do ego, no ego, como é que eu aprendi? Eu tô vendo a entrevista de alguém, o que eu aprendi? Se você liga essa chave de perceber que você aprende em qualquer lugar e que isso aqui é estudo, essa gravação é estudo, eu não tô indo trabalhar no domingo, eu tô estudando, eu tô aprendendo com vocês, né? Eu tô trocando. Ao verbalizar... ao verbalizar, eu já criei alguma coisa. Então, hoje a Camila aprende, né? E é o que a gente tem tentado ensinar na Mastertech em todo lugar. Educação circular, sabe? Numa vibe de economia circular. Como é que eu consigo tirar aprendizado de qualquer interação que eu tenho com o meio, sabe? O papo tá tão bom que nós estouramos o tempo de um jeito. Quanto tempo de gravação tem já? 5:04? Não, então tá exatamente no ponto ali. E pode manter o Puxar pra fechar, vídeo. então, e deixar pros extras. Deixa eu ver aqui. Pessoal, quem quiser ter acesso aos minutos extras, é só acessar growthleaders.academy. Tem lá todas as informações sobre a nossa plataforma, que até vocês assistirem isso estará relançado. Vai estar melhor bem mais ainda. coisa. Então, vale a pena. Fica a dica aí. Boa. Deixa eu puxar o último aqui, Camila. O que é o mito mais comum sobre a aprendizagem, ou aprendizagem e tecnologia, os dois, que você não acredita, discorda? Aliás, não precisa nem ser um mito, né? Porque o mito você já parte do pressuposto que ele tá errado. Mas assim, o que é o senso comum, Senso comum, isso, que você acredita?
Pra mim, e eu falo bastante, assim, porque eu acho que isso ferrou com a vida de muita gente, que tem coisa que você não vai aprender. Tipo, isso aqui não é pra mim. Isso claramente pra mim é uma crença, assim. Eu fiz um TED e, nossa, foi uma das grandes crises, assim, na minha vida. Em 2016, me convidaram pra fazer um TED num estádio pra 6 mil pessoas com professores. Com professores. E grande parte da audiência iam ser professores de escola pública. E na época eu já falava muito sobre a necessidade de ensinar programação e tal. E aí eu fiquei assim, meses, sabe? Quando você fica, cara, o que eu vou falar pra essa galera? O que eu vou falar pra essa galera? E pra mim foi sobre esse mito de que a gente quando vai pra escola... Você questionou se seus filhos vão aprender a ler e escrever? A gente sequer questiona isso. Eu não abro esse precedente, nem pra escola, nem pra sociedade, nem pros meus filhos. Ai, filhotinho, será que você vai aprender a ler e escrever? Será que seu cérebro tá preparado? Pelo contrário, a gente insiste e a gente foi criando mecanismos pra que isso fosse verdade pra grande parte das pessoas que passassem pelo sistema educacional. Obviamente que a alfabetização universal ainda não é uma realidade, mas todo mundo que entra numa escola... A gente não questiona se ele vai aprender a ler e escrever. A gente garantiu por várias estratégias que ele iria. Só que a gente não faz isso para uma série de outras disciplinas que são essenciais. Por exemplo, a gente cansa de desencorajar gurias com matemática. Não, aprende o básico. Você fala bem, tá tudo bem. Não, você já é boa com português, tá tudo bem. Pode largue mão. Tá, não se preocupe. Então, eu acho que tem um mito que ainda é muito, muito latente. O pai fala isso. É que você é de humanas, né? Cansei de... é que a Camila é de exato. Eu tenho uma irmã gêmea, gente. Gêmea, idêntica a mim. Que foi criada pelos mesmos pais, que foi pra mesma escola. Que a gente cresceu ouvindo. Uma é de humanas, a outra é de exatas. E a Carol é tão boa em matemática quanto eu, mas ela ouviu tanto que a Camila era gêmea de exatas, que hoje ela, tipo... E eu ouvi tanto que ela era gêmea de humanas, que toda vez que eu tenho que escrever uma legenda de um post de Instagram, eu entro em pânico. Mas o doido é que as duas têm capacidade das duas coisas, porque você comunica super concorda? bem também. Tá. Isso é um mito da educação. Isso é um mito da educação e da aprendizagem. Você não tem capacidade de aprender alguma coisa, sabe? Você não é dessa galera. A gente acabou criando esse mito. E aí, no TED, o que aconteceu foi... Grande parte do meu discurso envolveu eu construir uma narrativa de que ensinar programação não podia ser impossível. Que era só um novo tipo de alfabetização. E que a gente devia colocar essa urgência na pauta para que a gente conseguisse ter cartilha, para que a gente conseguisse ter professores, para que a gente conseguisse ter área de pesquisa. Devia ser urgente e não questionar. Porque eu acho que ainda muitas coisas não foram pra escola ou ainda são licenciadas porque a gente acha que tem coisa que não é pra gente. Tem coisa que a gente não vai aprender. Então, se a gente conseguir quebrar se eu morrer achando que pelo menos um pouco eu colaborei a fazer as pessoas acreditarem que elas podem aprender qualquer coisa a todo momento, eu acho que eu cumpri um décimo da minha missão. Eu concordo 200%. E aí, mais uma crítica à educação formal que eu tenho, né, aproveitando. Não, mas você tocou no ponto. Acho que um tanto de gente fala assim, por que eu tenho que aprender isso? Não vou nunca usar nada na vida. Eu nem concordo muito com essa filosofia. Mas, de fato, eu concordo que, assim, tem muita coisa meio que goela abaixo aí, e que, por exemplo, as pessoas não aprendem o fundamento de, por exemplo, comer bem. Total. De alimentação. Total. Que é... Como seu corpo funciona, né? Indiscutivelmente. E não é como seu corpo funciona, tipo, a mitocôndria. Foda-se, Exato. mitocôndria. Exato. É tipo, por que você tem que... E isso eu fui aprender muito velho. E aí eu fui aprender conversando com nutricionista, fui aprender conversando não sei o quê, pesquisando não sei o quê. Lendo, né? Então eu acho que tem um tanto de coisa, assim, que tem que ajustar. E aí, eu acho que também vira a nossa responsabilidade... pelo menos eu comigo, eu com meus filhos e eu com os meus amigos, de falar assim, cara, pelo menos nesse sentido que eu consegui influenciar nesse processo, eu acho muito importante. E a primeira delas, que a gente é muito nóia em casa, é com eletrônico para criança, por exemplo. E assim, é super complexo, mas, cara, tem que tomar cuidado com esse negócio. Total. Tem que tomar muito cuidado. Então, aí a gente vai entrar numa outra brisa. Não, e aí mas muita gente acha, por exemplo, nessa época do TED, né, muitos professores, a gente não consegue nem ensinar a ler e escrever, como é que eu vou ensinar programação e não sei o quê, eu não tenho nem computador.
E aí eu mandei uma mensagem e falei assim, Não eu nunca precisa. falei que você precisa de um computador. Eu nunca falei que você precisa estar numa escola conectada. Tanto que a gente depois fez um baralho. A gente ensina a programar com carta, com joguinho. Lógica, né? Lógica, né? Cara, qual que é o padrão que tem aqui? Qual que deveria ser a minha estratégia aqui pra eu conseguir ter esse output? Então, de forma alguma, por exemplo, a gente falar que não dá eletrônico pra criança, eu tô privando ela de ser boa numa economia digital. Talvez ela seja melhor, porque ela vai aprender a não usar, a não instrumentalizar aquilo. Então, enfim, tem papo por umas 5 horas. Nossa, Camila. A gente já chama de volta numa outra temporada. Vamos. Não, sabe que, inclusive, nossa, é uma brisa nada a ver aqui, mas acertando algumas coisas, eu realmente queria ter um podcast, algum outro tipo de conteúdo que é sobre outras brisas que eu tenho, que não são de marketing Mas growth. eu acho que essas outras brisas contribuem muito. Muito. Não, Que é muito. pra vida. É o que eu tava conversando com a Camila antes. Eu falei, ó, é sobre Mas eu, por negócio, exemplo, filosofia. querendo ou não, quando a gente escolhe o nome do podcast, o público e tudo mais, você tem que ter uma linha mestre do negócio. E aí aqui é isso mesmo, cada um a gente, né, o brisa do Alfredo com as graças dele e tudo mais, mas ainda segue uma linha mestre. Eu queria ter um pra não seguir, não preciso ter uma linha mestre. A gente chama Devaneios. 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 O que alguém falou esses dias que era Minerando Insights, que alguém me mandou no Instagram aí, que era o meu... É isso, me convidem pra esse novo, tá? Boa. Camilinha, pra gente fechar, a gente sempre gosta de pedir 3 dicas, pode ser mais, mas assim, 3 dicas de conteúdo. Pode ser livro, pessoa pra seguir, qualquer coisa, TED. O que você acha interessante? Não necessariamente precisa ser tecnologia ou ser negócio, mas coisas que você acha que pode contribuir com... Boa. Assim, duas coisas que mudaram drasticamente a minha vida como empreendedor e afins. Psicologia comportamental. Então, acho que quem trabalha com vocês estudam mais isso do que eu até. Mas eu acho que psicologia comportamental é uma parada... Eu li todos os livros do Daniel Kahneman, vejo Dan Ariely, leio muito sobre isso, porque eu acho que é sobre a gente entender o nosso hardware biológico também. Então, tudo que tiver a ver com psicologia comportamental, vai com Deus, pode... Acho que um bom livro para começar é o Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. E o Poder do Hábito, do Charles Dawkins, né? Eu nunca sei falar o nome dele. Chama O Poder do Hábito, esse aí. Então, acho que esses são bons. Isso, exato. E o segundo, eu acho que é ler sobre futuro real, assim, sabe? Eu sou muito contra qualquer um que se apresenta como futurologia. Assim, eu tenho um pouco de medo, porque eu acho que o enquadramento da pergunta tá errado. Não é sobre a gente estudar a probabilidade, sim, o que a gente espera. Sobre a gente construir o desejável, né? Então, eu sou mais dessa galera, não gosto muito de futurismo, futurologia. Mas tem um monte de gente falando sobre tendência. Então, olhar um Yuval Harari da vida, um Kai-Fu Lee, um Nick Bostrom, que criam, né, insights e pesquisas e produzem conteúdo sobre isso. Então, acho que pra mim são esses dois lados. Gostosa, super. Né? O Harari talvez seja o maior de todos, assim, mas psicologia comportamental e tendências de futuro para além de futurologia. Eu acho que no mais cara, começa a ler, não gostou, próximo, assim, é consumo, né? Hoje a gente tem uma vantagem que tem muita coisa boa gratuita, então eu sou meio chata com tops. Muita gente me pede porque eu leio muito. Então vira e mexe eu posto, assim, eu abro mão dos meus valores e posto um top não sei o quê e tal, mas eu acho que é sobre volume, né? E essa é uma parada que às vezes a gente é muito preciosista, né? Não, eu quero ter a melhor qualidade, o melhor livro. Cara, tipo assim, a sua probabilidade de acertar lendo muito mais coisa, consumindo muito mais conteúdo, ela é e passa pra frente. Maior, isso. Eu sou zero apegada com livro, assim. Então eu viro e mexo, tô com o livro na bolsa, alguém fala, ai, que legal, pode levar. Mas terminou de ler? Não, depois eu termino. Lê você, pode ler. Você gostou? Então pode levar. Revolução das Plantas foi um livro que foi assim. Eu comprei 6 vezes o livro, gente. Por quê? É um livro maravilhoso, chama Revolução das Plantas, do Stefano Mancuso. Que ele fala sobre como a internet é muito mais inspirada no mundo dos vegetais do que o animal. E a nossa estratégia, enquanto sobrevivência é uma merda, como animais, a gente sempre no fundo corre. E aí isso fez a gente ser bundão. A gente não melhorou a nossa estratégia de resolução de problemas, enquanto as plantas dominaram o mundo porque elas não podem correr. Enfim, tem uma brisa muito louca. Eu comprei 6 vezes o livro, porque eu começava eu fiquei tão louca. Hoje? Não tem, eu tô com o do Byung aí. Mas eu cheguei e falei assim, ai, muito legal. A pessoa, eu queria ler, então pode ficar, depois eu termino. Aí eu começava a ler de novo.
Pode ficar, depois termina. Eu comprei 6 vezes o livro. Enfim, eu acho que lê uma das volume. vezes que eu Devia ter comprado encontrei com 8, né? Mas tudo você, bem. você tava com um de cabala, não foi? Eu tava com de cabala. Você volta e meia tem Eu umas briso coisas. também, eu briso também. E um que eu fiz isso, que ele é um pouquinho mais técnico, que é o Growth Expert, do Russell Branson. Pra mim foi a mesma coisa, porque as pessoas chegavam com... Elas nem sabiam do livro, mas elas chegavam com um certo tipo de problema. E aí eu falava assim... Lê. Aí eu em casa eu tava com um estoquinho dele já. Eu peguei um na sua casa tá lacrado, aqui. eu falei assim, tá sobrando aqui, posso pegar? Pode. Que doido. É Exatamente. isso. Que doido, né? A gente é meio maluco, eu acho. Camila, muito, muito, muito foda a conversa. Eu fiquei Que bom, super feliz. E definitivamente, eu já botei aqui o podcast Extra Devaneios. Você vai ser a primeira. Yes. Tem um termo em inglês que eu gosto, que é Mariah usa uma música que é Reverie. Eu não sei nem É falar. bem mais isso, gente. complexo. já achei deu um chique, já reverie. dá uma... Bravery. Obrigada, Camila. Foi um Imagina, prazer gente. gigante. Obrigada a vocês. Tchau, Tchau, tchau. pessoal.